Olá, eu sou a Thaís, eu sou discípula da Casa Doutor Bezerra de Menezes e hoje eu que estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o tema qual é a melhor religião. Mas antes de conversarmos, eu gostaríamos que nós nos relaxássemos aonde nos encontramos, fechássemos nossos olhos, imaginássemos a figura de Jesus à nossa frente e vamos entrelaçando os nossos pensamentos. Agradecendo aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, por estarem sempre conosco. Vamos saudando a equipe de higienização e proteção da casa do Dr. Bezerra, pedindo a eles que façam uma limpeza profunda, deixando todos os cômodos com cores claras e brilhantes. Vamos saudando também nossa irmãzinha Maria de Magdala, nosso maior exemplo de reforma íntima por amor a Jesus. Vamos saudando nossa mãezinha Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva no teu manto de paz e de luz. Chegando a Jesus, nós agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho. Quando chegamos a Deus Pai, nós agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pelo dom da vida e por mais esta oportunidade quando dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Olá, então agora mais tranquilos, nós vamos falar sobre qual a melhor religião. Vocês acreditam que existe uma melhor religião? Na verdade, a melhor religião é aquela que nos acolhe e nos transmite paz, que nos deixa nos envolvidos pela paz. A religião boa é aquela que nos leva até Deus, é aquela que nos ensina o amor, aquela que faz com que aprendamos a praticar a caridade, porque a caridade nada mais é do que o amor em prática. Não existe a melhor religião por esse motivo ou por aquele motivo. O que existe é nos encontrarmos dentro de uma religião. Nós, juntos, nós nos encontramos no Espiritismo. Alguns estão aqui há pouco tempo, outros há muito tempo, mas enfim, nós nos encontramos no Espiritismo. O Espiritismo, antes de ser uma religião, ele é também uma filosofia de vida. É fácil ser espírita? Não é fácil ser espírita. Por que não é fácil ser espírita? Porque o Espiritismo, antes de tudo, é uma filosofia de vida. Porque ele não nos impõe regras, dogmas e, muito pelo contrário, ele nos ensina a utilizar o nosso livre-arbítrio. E como é difícil utilizarmos o nosso livre-arbítrio. Como é difícil tomarmos decisão. Será que na hora de tomarmos as decisões nós pensamos em Jesus? Nós pensamos no ensinamento do nosso mestre? O Espiritismo, ele nos aproxima dos ensinamentos do mestre Jesus. Ele nos ensina a nos tornarmos pessoas melhores através da nossa reforma interior. A reforma interior nada mais é do que um olhar para dentro de nós mesmos para nos tornarmos pessoas melhores tornarmos pessoas melhores a cada dia, porque somos seres imperfeitos em constante aprendizado. Fazer a reforma interior não é fácil. Por quê? Nós temos que olhar para nós mesmos, dentro de nós mesmos, reconhecer os nossos próprios erros, nos aceitarmos como nós somos para fazermos a nossa transformação, fazer a nossa reforma interior, para começarmos a acertar as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Deus nos dá a cada reencarnação a oportunidade de nos aprimorarmos, de nos melhorarmos, até que um dia a gente possa chegar o mais próximo da perfeição. Mas isso não leva a acreditar que o Espiritismo é a melhor religião, ou a religião que estão as melhores pessoas. Dentro de todas as religiões existem pessoas boas, existem pessoas más. Nós temos que saber que aquela pessoa está naquela religião porque ela se encontrou. Nós não temos que julgar, independente da religião escolhida. Ou até mesmo aqueles que dizem que não tem religião. Não tem problema se a pessoa não tem religião. Aceite-a do jeito que ela é.
Se para ela se sente bem assim, sem ter uma religião, tudo bem. Mas o importante, penso eu, é termos uma religião, para que seja a base da nossa sustentação, não só em momentos de alegrias, podemos dizer, graças a Deus conseguimos. Não, mas Deus, Jesus, precisa estar presente em nossas vidas nos momentos difíceis. Nós precisamos ter uma religião para que quando tenhamos momentos difíceis, que a gente possa segurar na mão de Jesus e pedir o seu auxílio. Deus não abandona jamais seus filhos. Então, é muito importante que encontremos uma religião, independente de qual for a religião. O importante é que nos torne pessoas melhores, é que nos leve para o caminho do amor, para que a gente pratique sempre o amor a nós mesmos e o amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. Em todas as religiões existem, pessoas boas, como eu já disse. Eu trouxe alguns exemplos de algumas pessoas que passaram, alguns espíritos que passaram lá pela Terra e foram católicos. São Francisco de Assis. São Francisco, o lema dele é a humildade e é um dos lemas da nossa casa. São Francisco, ou Francisco de Assis, veio pregar a humildade. E a humildade é um dos lemas da casa de Dr. Bezerra. Santo Agostinho, ele foi um dos mais influentes divulgadores do cristianismo. Via Deus como uma essência. A filosofia de vida de Santo Agostinho era controlar as paixões da vida terrena e para ter a salvação após a morte. Ele acreditava que tinha morte, que havia morte após a vida. E Santo Agostinho, ele tinha um hábito, enquanto encarnado, muito importante, que acredito que nós deveríamos aplicar em nossas vidas. Todos os dias, Santo Agostinho, ao se deitar, pensava no que tinha realizado e no que poderia realizar melhor no dia seguinte. Ele pensava nos erros cometidos para que não cometesse novamente. Então, todos os dias ele fazia uma reflexão de como foi o seu dia, de como foi o seu comportamento diário. São Lucas, ou Lucas, ele foi um dos precursores dos ensinamentos do Mestre Jesus. Em seu evangelho, ele descrevia perfeitamente a vida de Jesus. E temos o livro, o Lucas, o Médico dos Homens. Lindo, vale a pena vocês lerem. Madre Teresa de Calcutá, ela foi uma missionária que ela auxiliou a população carente no decorrer de toda a sua vida religiosa. Irmã Dulce, sou fã de Irmã Dulce, uma baiana pequenininha que dedicou a vida aos doentes carentes, aos doentes necessitados. Até hoje, quem tiver a oportunidade de entrar na internet, pesquisa o Hospital de Irmã Dulce em Salvador. Apesar dela ter desencarnado, os trabalhos continuam. E realmente são trabalhos das pessoas muito necessitadas. Nós temos os budistas, os evangélicos, os judeus, os islâmicos. Como eu disse, até mesmo aqueles que não têm religião. E porém, são pessoas boas, pessoas que praticam o bem. A melhor religião é aquela que nos torna pessoas melhores. Jesus dizia que a religião do futuro seria o amor, ainda não efetivada pela ambição e pelo egoísmo das pessoas. No Evangelho de Jesus, contém que haverá um tempo em que haverá uma fraternização, e essa união em potencial quando os ensinamentos de Jesus se fizerem realmente presentes em nossas vidas. A ciência e a religião se unirão e se completarão para garantir um mundo mais seguro e harmonioso, onde não haverá discriminação, opressão, onde irá prevalecer a humildade, a compreensão, voltado para as belezas superiores do mundo. Na questão 842 do Evangelho segundo, na questão 842 do Livro dos Espíritos, diz que a melhor religião é aquela que torna os homens menos hipócritas, que faz o uso da lei do amor na sua maior pureza, na sua mais ampla aplicação. Jesus nos dizia: o amor é a religião do futuro. Com amor, quando nós amamos a nós mesmos e nós amamos o nosso próximo, nós praticamos a caridade, nós pensamos no próximo, nós estamos praticando a melhor das religiões, independente do templo ou da filosofia de vida que nós temos. O importante é fazer o bem, é praticar o bem. É natural
que cada um defenda o seu segmento religioso. Eu vou defender o espiritismo, assim como uma pessoa pode defender o catolicismo, ou defender quem são os evangélicos, o budismo. Enfim, se nós pararmos para pensar, em todas as religiões nos levam a Deus, independente de suas crenças, independente dos seus dogmas. O importante é que essa religião nos leve ao caminho do bem, que nos una a Deus, que siga uma direção até Deus Pai. O mais importante não é ter uma religião, é sim ter um comportamento religioso, se baseando nos ensinamentos do Mestre Jesus, com um caráter sólido e com bases éticas. Não adianta eu ser espírita e não praticar os ensinamentos de Jesus. Não sou perfeita, sou muito imperfeita, tenho muitas imperfeições, mas eu tenho que praticar o bem. Eu tenho que tentar praticar aquilo que o Espiritismo me ensina. Eu tenho que todos os dias praticar a minha reforma interior. A reforma interior a gente tem que fazer todos os dias de nossas vidas. Nós devemos refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos, todos os dias. E pensar, amanhã eu vou tentar ser melhor do que eu fui hoje. O nosso comportamento nos mostra quem verdadeiramente somos, visando o nosso crescimento moral e espiritual. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer religião, antes de qualquer frase bonita que vamos falar, antes de qualquer pregação que iremos fazer, o melhor é o exemplo, são os nossos atos, são as nossas atitudes, aquilo que nós praticamos. E vou falar, quando nós praticamos, não precisamos sair falando para as pessoas o que praticamos, o que fizemos de bem ou o que fizemos de ruim. Não, vamos praticar. Nós temos que ter em consciência que nós devemos satisfação da nossa vida, dos nossos atos, somente a Deus. Para Ele, nós não precisamos contar para ninguém. Deus está vendo todos os nossos passos, todas as nossas atitudes. Deus está observando até o nosso pensamento. Então, vamos vigiar e orar também os nossos pensamentos. O pensamento tem força. O pensamento transforma. Ele pode ter atitudes. Então, vamos manter os nossos padrões de vibração sempre pensando em Jesus, nos ensinamentos do Mestre. Quando nós formos tomar algumas atitudes, vamos imaginar o que Jesus faria. É fácil? Não é fácil. Nós erramos muito? Muito, mas nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para passar por nossas provas, por nossas expiações e quem sabe numa outra oportunidade, numa outra reencarnação, com certeza nós seremos pessoas melhores. Iremos conseguir praticar mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Peço a vocês que pratiquem sempre o bem, que façam sempre o bem, que a paz do Mestre Jesus prevaleça sempre em nossas vidas, que fiquem todos na paz do Mestre, que a paz do Mestre envolva a cada um de nós. E agora, neste momento, vamos novamente unir os nossos pensamentos, pensando em Deus Pai, em nosso Mestre Jesus, abrindo os nossos corações em vibrações de muito amor, em vibrações pelo nosso planeta, em vibrações para que os ensinamentos de Jesus se façam presente em nossas vidas. Vamos vibrando pelos nossos amigos e parentes, sejam eles encarnados ou desencarnados. Vamos vibrando por todos aqueles que perambulam pelas ruas, pelas cadeias, orfanatos, hospitais. Vamos pedindo que a espiritualidade deixe uma vibração em aberto para que se leve aonde se fizer necessário no momento. Vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso lar, pelas pessoas que lá residem. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que sempre prevaleça a vontade do Pai. E gratos por essa oportunidade, nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.
Que o Mestre Jesus se faça presente na vida de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão a todos vocês por essa oportunidade. Que assim seja. Amém.